Mais que jornalismo econômico, uma consultoria para o seu negócio. Sou Fátima Tussi, quero a sua companhia para iniciarmos mais um programa. No programa a gente vai falar um pouquinho do cenário internacional, né? O presidente Barack Obama só assume no dia 20 de janeiro, mas é claro que ele já começou e tinha que começar mesmo a trabalhar, principalmente no pacote para tirar a economia dos Estados Unidos da pior crise financeira desde a Grande Depressão dos anos 30. Na verdade, a economia mundial, né? Acabou sofrendo com tudo. Resolver o que Obama chama de crise sem proporções históricas, ele está montando uma equipe que o ajude. O democrata uniu um time de peso para tocar a economia do país e tentar garantir o emprego de milhões de norte-americanos. O índice de desemprego por lá, em novembro, atingiu um patamar mais alto desde outubro de 1993. Entre janeiro e novembro, o país perdeu 1.900.000 postos de trabalho. Agora, a gente precisa entender bem o que o Obama está fazendo. Que equipe é esta? Ela tem capacidade mesmo para salvar a economia dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo? Pois é, para isso a gente convidou dois especialistas. Evaldo Alves, professor de internacional da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e o Décio Pessequilo, que é economista da TOV Corretora. Além disso, você sabe, a gente tem o nosso giro pelo mundo com as principais notícias internacionais. Aos dois, super obrigada por me ajudarem. Eu, de cenário internacional, entendo pouquíssimo, então já vou começar como especialista. Essa equipe tira mesmo, é aquela, assim, um novo revival da Grande Depressão ou de programas pós-guerra? Na verdade, o Obama está reunindo aí uma equipe que tem dois componentes importantes. De um lado, economistas experientes, o caso do Larry Summers, o caso do Paul Volcker, que já tem grande experiência de governo, já exerceram cargos da maior importância em governos passados, governos democratas, e está também recrutando técnicos com experiência, mas bem mais jovens. Me parece que já a divisão de trabalho vai ficar muito clara. Os mais jovens irão para bola dividida, para o atrito, para das negociações mais difíceis, iniciais, mas a grande orientação deverá ficar por conta dos mais experientes que ele está reunindo nessa equipe dele, que sim, é uma equipe experiente de um lado, mas também tecnicamente competente de outro. Aliás, lembrando ao telespectador, a gente está tentando entender a equipe econômica do Barack Obama, porque, na verdade, hoje ela dirige, acaba direcionando aí os destinos do mundo. Se você quiser participar, fazendo pergunta para os nossos especialistas que estão aqui, nós estamos ao vivo, escreva para economianegócios@recordnewstv.com.br. O e-mail fica sempre aí no vídeo para você participar, por quê? A grande também é. Eu estou fazendo um pouquinho de colcha de retalho, quer dizer, na medida em que eu estou também, no caso do Obama, em algum momento, pegando as dinastias, né? Só faltava chamar também as do Kennedy, mas dinastia Clinton, tentando imaginar uma composição que também me parece para não haver um enfraquecimento no sentido dos pacotes que eu queira mandar para o Congresso. Tem um pouquinho de colcha de retalho ou não? Está muito bem medido? Não, é bem medido. Pessoas altamente competentes, começando com Volcker, que é um homem de soluções radicais. A primeira vez que ele assumiu o Fed no governo Carter, pegou os Estados Unidos já entrando em estagflação, deu sequência a um ótimo trabalho no governo Reagan, apanhou o país uma inflação de 13,50 ao ano, que é um abuso extraordinário, e imediatamente deu uma alta de juros fenomenal, levando-os a 19,10. Em 2 anos ele trouxe a inflação de 13,50 para 13,20. Claro, tivemos 2 preços no meio do caminho. Sucesso da economia norte-americana, acabando com a estagflação,
iniciando um período, a partir de 1983, de grande crescimento, interrompido agora com essa crise, e arrebentou, quebrou os países em desenvolvimento naquela oportunidade, porque com juros de 19,10, o serviço da dívida ficou praticamente impossível. Quebrou o México, quebrou o Brasil, mas colheu uma grande vitória. Internamente, que é isso que importa muito. E aí é uma questão que eu queria que você analisasse um pouquinho mais a fundo, essa história de com quem eu tenho que brigar. Quer dizer, na verdade, os Estados Unidos vai acabar tendo que adotar provavelmente uma série de medidas protecionistas. Esses jovens, e quem serão? Quem serão os eleitos? Eu estou com a listinha aqui, a minha cola, se me fala, quem serão os eleitos para a briga? A Hillary já certamente também. Certamente. E no caso da equipe econômica, a grande dificuldade vai ser no âmbito do chefe do orçamento, o Peter Oslock. O Peter, que não, ele tem muita experiência técnica. Ele será o diretor do escritório de orçamento e vai peneirar as requisições orçamentárias. Isso. E Fátima, aqui vem, só para a gente facilitar a discussão, ele é o ministro do planejamento lá. Lá tem outro nome, mas corresponde aqui no Brasil. O ministro do planejamento, quem faz o orçamento. Quem faz o orçamento tem que fazer o orçamento e aprovar isso no Congresso. Numa democracia como a americana, onde o Congresso tem um poder muito grande. Então, o Peter ele vai ter um trabalho fantástico para enfrentar esse déficit fiscal que se avizinha. O governo Bush se caracterizou por ter um fantástico déficit fiscal. Ele arrecadava muito menos do que ele gastava, ou o inverso, ele gastava muito mais do que ele arrecadava. Gastava e, segundo todos os especialistas internacionais, erroneamente. Mas vamos dar uma conhecida antes de você continuar me falando e da gente analisar todos juntos? Eu não conheço a carinha de todos. Vamos ver a equipe? Perfeito. O atual presidente do Banco Central de Nova York, Timothy Geithner, será secretário do Tesouro no lugar de Henry Paulson. O ex-diretor do FMI é bem visto pelo mercado. Participou da criação do plano de 700 bilhões de dólares aprovado pelo Congresso para conter a crise. Ele tem vasta experiência internacional. Já morou na Tailândia, China, Japão, Índia e África. Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro na gestão Bill Clinton, será diretor do Conselho Econômico Nacional. Ele é cotado para suceder o presidente do Banco Central, Ben Bernanke, que terá o mandato encerrado em 2010. Summers disputou com Geithner a indicação para o Tesouro, mas enfrentou resistências por declarações polêmicas. Em 2005, quando era reitor de Harvard, disse que os homens são superiores às mulheres em matemática. Já Paul Volcker, de 81 anos, vai liderar o Conselho de Recuperação Econômica. Ele foi presidente do Banco Central entre 1979 e 87. Passou pelos governos Jimmy Carter, democrata, e Ronald Reagan, republicano. É reconhecido por ter reduzido a inflação na década de 80. Austin Goolsbee, da Universidade, vai trabalhar com Volcker como diretor do conselho. Ele foi um dos principais assessores econômicos de Obama na campanha eleitoral. Peter Orszag será o diretor do escritório de orçamento. Ele vai peneirar as requisições orçamentárias e reduzir despesas. Ex-integrante do governo Clinton, hoje é diretor do escritório de orçamento do Congresso. As mulheres também terão espaço. Christina Homer, professora da Universidade da Califórnia, vai comandar o grupo de conselheiros econômicos da Casa Branca. Ela é conhecida por pesquisas sobre a Grande Depressão dos anos 30. A colega Melody Barnes vai liderar o Conselho de Políticas Domésticas, principalmente dos... Ou seja, uma equipe diversificada em todos os sentidos. Algumas, talvez, melhores matemáticas do que alguns homens, mas, acima de tudo, bem o que você falou, quer dizer, a gente pega 81 anos versus a jovialidade do Austin, etc. Mas vamos falar um pouquinho mais dele, só com um pequeno intervalinho para a gente dar uma pensada, você refletir, escrever o e-mail para que os nossos convidados possam responder. economianegócios@recordnewstv.com.br. A gente volta já já. Estamos de volta com Economia e Negócios, convidando hoje
duas pessoas para analisarem. Evaldo Alves, economista da FGV São Paulo, Décio Persequilo, economista da Tove Corretora, analisarem o governo Obama. O que hoje a gente estava conversando sobre as diferenças, diversidades, ao mesmo tempo, na observação do professor, a questão de alguns terão que ser mais duros. Agora, a gente não vê nenhum que também tenha apresentado uma pronta inovadora, tem? É verdade, mas de qualquer forma, no desenrolar do governo, terão que ser agressivos. Inclusive, este novo secretário do Tesouro, Timothy Geithner, me parece que deu uma mão forte ao Ben Bernanke durante essa crise toda. E existem algumas análises dizendo que se ele não estivesse ao lado do Bernanke para solucionar alguns desses problemas, porque ele tem uma qualidade muito boa que é perceber a agudeza da crise, a intensidade da crise. Ele tem aquela coisa de feeling mesmo, de exatamente, o feeling. O negócio vai ficar ruim, é isso. Exatamente. E se não estivesse ao lado do Ben Bernanke, talvez as coisas, se possível, seriam piores do que estão. Se possível, foi ótimo, porque foi difícil. Agora, na sua opinião, este secretário do Tesouro, ele terá ou fará o quê? Quer dizer, ele tem essa agudeza, ele tem essa percepção, mas ele tem que capacidade nesse novo governo de fazer o quê? Pela pouca idade dele, me parece que é um homem extremamente preparado. E ficou evidente que escolheram o mal menor, que é aí combater uma recessão de forma bastante forte, esquecendo a inflação. Ele dará uma atenção especial a isso e se precisar novamente termos o baixa de juros, ele o fará. Quer dizer, estamos com 1%. E se precisar baixar mais, vai abaixar para combater esta recessão. Perfeito. Quando a gente fala também deste novo governo, a gente fica pensando, será que tem algum que já passou aqui pelo Brasil, sentiu o cheiro, que viu como é que a gente é, que está respeitando? Mas falando mais pontualmente, é óbvio que a gente já sabia que a eleição de um democrata significaria uma onda protecionista maior, enfim, não uma abertura grande demais para o nosso álcool, para as nossas... Quem será este pior ou melhor para o Brasil do secretariado? Nesse aspecto, o Brasil tem sorte. Porque, dado a dimensão da crise que está aí, certamente eles vão ter uma postura em relação à América Latina e, de passagem, o Brasil, que é o maior da América Latina, vão ter uma posição de não prestar muita atenção, porque eles têm problemas demais para resolver. Isso é bom para a gente. Ou seja, haverá a tendência de um protecionismo muito grande com aqueles onde o comércio balança muito. É isso, você acha que vai aumentar. Quem é que vai olhar isso direito ou já está olhando e já está mexendo? Na estrutura norte-americana, quem cuida mais disso é o chefe do USTR, é o representante de comércio dos Estados Unidos, que é uma função parecida com o ministro de Indústria e Comércio. Esse ainda não foi indicado, mas de todo modo eles vão estar extremamente preocupados como sair da crise. Mesmo o Timothy Geithner, ou Tim Geithner, como eles chamam lá, ele vai estar muito preocupado com o problema. Esta vai ser realmente a grande preocupação dele, com o déficit fiscal americano, que estava num patamar de 600 bilhões, com esta concessão que eles fizeram, já certamente vai chegar a 1 trilhão, déficit, 1 trilhão de dólares. Por isso que eu disse, ele e o chefe do orçamento tem que propor ao Congresso, e ele vai ter que administrar esse déficit. Portanto, com esse tipo de dificuldade... absolutamente chaves. Centrais. Com esse tipo de dificuldade, ele vai gastar certamente o tempo todo dele. E os mais experientes estou falando Larry Summers, Paul Volcker, vão ter que pensar em onde alocar recursos. E nesse aspecto, o presidente Obama já falou, ele vai, ao invés de
alocar recursos para os bancos, para salvar banco, ele vai começar a direcionar a produção, o que é muito saudável. Nesse âmbito todo, nesse cenário todo, a preocupação em restringir, olhar muito o Brasil vai estar num segundo plano e que vai ser Deixa a gente crescer sossegado que ninguém vai amolar muito a gente, é mais ou menos por aí. Você não tem dúvida? Eu tenho ainda um monte. Então escreve pra gente, estamos aqui, vamos para um rápido intervalo e vamos. Estamos de volta com o Economia e Negócios analisando o secretariado do governo Obama. Na verdade, o que nos interessa saber é a capacidade que os Estados Unidos vai ter de sair da crise e, consequentemente, o quanto ela afetará ou não o Brasil. E aí eu já vou de cara esclarecer uma dúvida de um dos nossos telespectadores, o Reginaldo, analista econômico financeiro em São Caetano do Sul. Ele está apavorado porque pegou o programa começando e disse que a gente falou que o México já quebrou, que o Brasil já quebrou, e pergunta, o Brasil já quebrou mesmo? Nós estávamos, por favor, repita, nos referindo a um passado, década de 80, é isso? Exatamente, falando da década perdida 1980. Mas agora o Brasil não está quebrado? Não, pelo contrário. O nosso país hoje experimenta mudanças magníficas. Então, eu não vejo. Vamos sofrer menos, como tem repetido o nosso presidente do Banco Central, o nosso presidente da República. Sofreremos Não menos. É politicagem, não é discurso. Por exemplo, nesse momento a gente está aqui ainda esperando, vendo se o Copom vai baixar a juro ou não. A expectativa é de que ele deva permanecer, né? Deva manter e não baixe ainda. Mas não é política que estão falando, quer dizer, de fato nós vamos sofrer menos? Certamente. Números. O professor deve saber bem números. Nós temos que nos apoiar em números. De 2007 para cá, experimentamos um crescimento muito grande. Se retroagimos de dezembro de 2006, nos últimos 25 anos, crescemos em média 2,6. Quantas vezes não lemos na imprensa que o Brasil tinha crescido menos que o Haiti ou menos com a Nigéria? Ou seja, não é essa hora. É, e o que nós estávamos referindo era ao passado. Para tudo isso, para analisar governo Obama, para analisar o Brasil, a gente precisa estar sempre sintonizado com o mundo. Vamos lá na nossa viagem? Flávia Ribeiro, desemprego parece que é o que realmente assusta todo mundo. E nos Estados Unidos, vai aumentar? Fátima, o número de vagas de trabalho perdidas nos Estados Unidos já chega a quase 2 milhões devido à crise econômica internacional. Importantes empresas americanas anunciaram cortes severos. A gigante das telecomunicações, AT&T, por exemplo, vai demitir 12 mil funcionários, o equivalente a 4% do quadro de empregados. Já o grupo químico DuPont vai eliminar pelo menos 1.500 postos. Por isso, corretoras e bancos americanos já afirmam que 2008 será o pior ano para o emprego desde 1945. A Casa Branca disse estar muito preocupada com o desemprego e promete soluções agressivas. No entanto, o governo Bush tem pouco tempo para isso, já que a posse de Barack Obama será em 20 de janeiro. Obama afirmou que não há respostas rápidas ou fáceis para a atual crise e que a economia pode piorar antes de melhorar. Essa é verdade, muita coisa pode piorar antes de melhorar, nós queremos só que fique do calmo para melhor. Faltou algum nome, na sua opinião, que não foi considerado nessa equipe? Tem alguém que ainda pode ser chamado, na sua opinião, que está muito cotado? Nesse momento, eu acho que ele já montou o núcleo duro que vai conduzir a economia. E é o seguinte, o Obama teve a sabedoria e a cautela, o que é muito bom em época de crise, a ponderação, de não ceder à tentação de chamar aqueles jovens que tinham ideias revolucionárias para esse momento, porque aí o risco seria muito grande. Dá para fazer até um paralelo com o nosso governo, né? Exatamente, ele tem um grupo grande desses que ele manteve, vão trabalhar, mas os que vão comandar a mudança, o ajuste é essa equipe.
Certamente os Estados Unidos vai sofrer muito por causa da crise, detonada pela crise financeira. Agora, a gente tem que considerar a consequência no Brasil. Eu acho que a gente também tem que pôr o pé no chão. Nós vamos sofrer, nós vamos desacelerar a economia, mas pouco. Isso vai significar uma perda de 1 ponto e pouco, 2% do produto. São palavras fundamentais que vocês disseram, Então, a gente precisa olhar o que eles vão fazer, sim, para ver o que nos afeta. Mas a economia brasileira tem fundamentos sólidos. A gente não pode comprar susto. Nós estamos também comprando susto nesse momento, né? Então vamos parar de comprar susto. Com isso nós vamos encerrar esse programa. Parem de comprar sustos. A gente chega ao fim de mais esse programa. Super obrigada pela participação de vocês, pela companhia de todos vocês. E vocês sabem, né? Encontro marcado conosco todas as noites aqui na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão.